Guarani surpreendeu o Botafogo no início da partida, fez o gol inicial. A que se deve essa queda de produção no segundo tempo e o Guarani sendo derrotado? Boa noite. Eu não vejo uma queda de produção tão drástica assim, mas eu vejo que nós pagamos por erros que na Série B custam caro, como custou hoje. Faltas desnecessárias, tomadas de decisões erradas, poderíamos ter matado a partida. Perdemos o jogo para um adversário que nós sabíamos que ia ser difícil, mas que nos proporcionaria muitos espaços, como proporcionou. Poderíamos ter definido o placar. Infelizmente, através de erros nossos, custou os 3 pontos. Professor, Karim Meneguinho do Globo Esporte, aumenta a pressão para o próximo jogo contra o CRB? A pressão ela está desde a primeira rodada, com os resultados não acontecendo, desde o primeiro turno. Nós temos que saber trabalhar sob pressão, é um dos quesitos, né, para quem está no meio do futebol. Saber que ainda, por outro lado, depende só da gente, que nós não podemos cometer erros como nós cometemos hoje, que nós tínhamos possibilidade de sair com os 3 pontos e com um placar até mais elástico. A equipe do Botafogo trabalhando somente ou quase somente na bola longa, na primeira e segunda bola, e nós poderíamos ter um pouquinho mais de capricho, até mesmo quando estava empatado, para a gente poder definir o placar. Então é seguir em frente, continuar trabalhando, continuar acreditando até o fim. Temos que ser resilientes, que o Guarani não vai sair da situação em 1, 2 jogos, ele vai sair no final, no final da competição. O quanto antes do final a gente não sabe, mas a gente acredita que no final a gente vai alcançar o nosso objetivo, porque a gente vem demonstrando isso. Demonstramos isso durante boa parte do jogo hoje, sendo superior ao Botafogo, e demonstramos isso em outras partidas quando nós conseguimos a vitória. Alan, boa noite. Sou Luiz Augusto aqui da Rádio CBN. Gostaria de saber de você como você encontrou o vestiário do Guarani, pela maneira como o time jogou no primeiro tempo, como construiu a vitória parcial, e sobre as alterações feitas no segundo tempo. Você acha que de alguma maneira elas acabaram não surtindo o efeito que você esperava? Nosso vestiário revoltado, nosso vestiário muito descontente com o que nós mesmos fizemos. Tomar um gol num lance de bola parada, proporcionar situações através de faltas desnecessárias que nós fizemos, nos precipitando em muitos momentos também na questão ofensiva. Poderíamos ter definido o jogo se tivéssemos um pouquinho mais de tranquilidade. Então o vestiário, assim como todos nós que estamos no Guarani, que queremos o melhor para o Guarani, revoltado, chateado, triste. Hoje nós temos que lamentar muito, ficar muito irritado com nós mesmos, mas a partir de amanhã temos que seguir em frente, que temos um jogo muito importante contra o CRB dentro da nossa casa. E as substituições, eu acredito que elas fizeram aquilo que poderia ter feito. Nós poderíamos ter ampliado o placar, só que em questões, infelizmente, e é difícil falar isso, mas infelizmente questões individuais, nós pagamos um preço muito alto, que foi a perda dos 3 pontos e principalmente uma virada que nos dói muito, e tem que doer mesmo. Tem que doer mesmo, porque nós estamos numa fase da competição em que os erros eles custam muito caro, mas ao mesmo tempo nós temos que levantar a cabeça e saber que quem vai tirar nós da situação será só nós mesmos, mais ninguém. Alan, você falou aí do jogo contra o CRB em Campinas, depois tem outro jogo em Campinas, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Hoje você pegando a classificação, Chapecoense 16ª colocada, primeiro time fora da zona, 34 pontos, com um jogo a mais que o Guarani, são 25 pontos, então dá um total aí de 9 pontos. Pensando nesses 2 jogos, são dos jogos decisivos para o Guarani tentar sair de vez dessa situação complicada que está? Todos os jogos para nós vêm sendo muito decisivos, Nós sabemos da dificuldade, sabemos que precisamos pontuar, mas desde a minha chegada aqui nós sabíamos que cada jogo seria uma decisão. Então a gente tem que pensar no CRB primeiro, jogo dentro de casa, e depois pensar na Ponte Preta, no derby, que tem um peso diferente, mas que vale 3 pontos da mesma maneira. Essa inteligência emocional que nós temos que ter, saber que representam muito para nós, principalmente esse próximo jogo contra o CRB, e depois pensar na Ponte Preta para a gente buscar a vitória, que não tem outra alternativa para nós.
Já pegando esse lance da inteligência emocional, eu queria ver como que você viu o pênalti, porque naquele momento o Botafogo não estava finalizando. Aliás, na transmissão falava, olha, o Botafogo, para quem precisa do resultado, não está finalizando. E conseguiu um pênalti sem finalizar. Então, se faltou inteligência emocional, se foi um lance bobo, que ali ele estava completamente sem ângulo. Eu parto do princípio que ninguém erra porque quer, que a cobrança em cima do futebol ela é muito grande, a exposição ela é muito grande do erro. Ninguém erra porque quer, mas nós tomamos sim uma decisão errada, tanto no lance do pênalti como no lance que originou a bola parada da virada, né? Nós com superioridade numérica, com o adversário praticamente de costa para nós, a nossa área bem preenchida defensivamente, e acabamos tomando uma decisão no intuito de querer ajudar, que acabou infelizmente gerando o gol do empate e depois o gol da virada. Então é essa inteligência emocional que eu falo que a gente tem que ter, saber que nós cometemos erros que não podemos cometer, mas ao mesmo tempo criar a expectativa positiva para que a gente possa buscar o resultado na próxima partida. Acho que isso vai ser fundamental. Alan, para fechar da minha parte, você como técnico da equipe, o que pode fazer a mais nesse momento em que o Guarani já está há muito tempo numa lanterna de Série B de Brasileira, com essa dificuldade para conseguir os pontos que precisa, e qual a mensagem para o torcedor, para que ele ainda continue acreditando e não jogar a toalha? Eu tenho plena convicção de que todos dentro do Guarani estão fazendo o máximo ao nosso alcance. Podemos fazer mais e vamos fazer mais. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente saber da responsabilidade das nossas atitudes, das nossas decisões, e principalmente fortalecer os atletas para enfrentar essa adversidade. Nós vamos jogar dentro de casa, pressionados através da busca do resultado, mas, como eu falo, quem está no futebol tem que estar acostumado com isso, né? Não é só no momento de alegria, de vitória, que nós temos que desfrutar do futebol. Nós temos que também saber enfrentar situações no futebol que são muito difíceis de se superar, e principalmente trabalhando, né? A gente tem que trabalhar mais, tem que trabalhar melhor, tem que estar mais concentrado, tem que buscar corrigir os pequenos erros e apontar esses pequenos erros de uma maneira interna e equilibrada. E eu vejo que, acredito e continuo acreditando piamente que a gente vai sair dessa situação. Como eu falei, eu acho que a palavra principal para nós que estamos dentro do Guarani é resiliência, é equilíbrio emocional, é a gente saber que a coisa ela é difícil, mas também só depende de nós. E o torcedor, ele, dentro da possibilidade que já vem sofrendo desde o começo do ano, nos apoiar, acreditar que a gente possa reverter a situação, porque o futebol talvez seja uma das únicas profissões que permitem que você apague 8 meses de insucesso em 2 meses de trabalho. Então é isso que a gente tem que botar na cabeça, seguir em frente, colocar o máximo, a entrega, priorizar somente o que a gente está fazendo aqui, e até vou além. Acho que nesse momento a gente tem que deixar tudo de lado, família, amigo, o que for, e focar única e exclusivamente como a gente vem fazendo, mas procurar fazer de uma maneira melhor aquilo que nos compete, que é colocar o Guarani, manter o Guarani nessa situação de Série B, buscar as vitórias e principalmente manter o grupo acreditando e unido. Agora não é hora de apontar o dedo para ninguém, as falhas estão aí, elas aconteceram, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir em frente confiando nesse elenco, nesse grupo, que são eles que vão nos tirar dessa situação, juntamente com comissão técnica, diretoria, presidência e também a torcida. Eu acredito que a gente tendo um resultado positivo dentro de casa, o cenário pode mudar completamente.